Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai entender um pouco melhor o que é o parâmetro lambda, que eu apresentei para vocês na última aula, quando a gente discutia a equação de Friedmann-Lemaitre, tá bom? Para entender exatamente o que é esse parâmetro lambda, é interessante a gente pensar um pouquinho em termodinâmica. O lambda, como você viu, ele foi introduzido, né, pelo Einstein, em termos de pensar o universo como podendo ser um universo estático. Ele, de certa maneira, exerce uma força no universo, controlando a força de contração da gravidade. Ele contrabalanceia a força de contração do universo exercida pela gravidade. Então ele se opõe à gravidade. Uma outra maneira da gente pensar numa força, quando a gente tem um sistema, é sempre pensar em termos de pressão. Como você sabe, força está relacionada com a pressão que a gente aplica, né? Com a pressão. Então, quando eu aplico uma força sobre a parede de um recipiente, uma força, se eu divido essa força pela área, eu estou aplicando uma pressão sobre a parede desse recipiente. A maneira mais simples que tem aí para explicar a relação entre força e pressão, tá? Então, para entender esse parâmetro, que é uma espécie de força antigravitacional, a gente trabalha, como eu disse, pensa em termos das equações de termodinâmica. Porque as equações da termodinâmica, se você parar para pensar, elas são equações de estado, elas relacionam o estado do sistema num certo momento com o estado do sistema em outro momento. Na verdade, não precisa pensar no tempo, basta pensar no estado. Estado A, estado B do sistema. E essas equações costumam ser escritas em termos de pressão, por exemplo, e densidade. E a gente tem escrito até agora as equações de Friedmann-Lemaitre em termos da densidade. Então, é natural pensarmos também em termos da pressão. Mesmo no contexto da relatividade geral, onde a gente tem as equações de Einstein, é natural pensar em termos dessa pressão, dessa equação de estado para o sistema, tá bom? Isso é muito útil, inclusive, para os outros parâmetros físicos que a gente pode ver no universo, tá? Você conhece uma equação de estado já, provavelmente, bastante famosa, que é a equação de estado dos gases ideais. Ela relaciona pressão e densidade, por exemplo, como a gente está querendo fazer nessa aula. Se você pegar a equação dos gases ideais, provavelmente você a conhece na forma mais tradicional, que é PV igual a nRT. A equação dos gases ideais, né? Pressão vezes o volume, o gás está numa caixa, né? É igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura. Eu posso readaptar um pouquinho essa equação, escrever ela em termos de variáveis que você esteja que sejam mais interessantes para a gente. O número de mols é o número de certa maneira, o número de partículas que eu tenho naquele meu recipiente onde está o gás ideal, que é um gás constituído por partículas idealizadas, né? Partículas que facilitam as contas e a gente consegue escrever dessa maneira. Não quero entrar muito em detalhes de termodinâmica, mas um pouquinho a gente vai precisar entrar hoje. Então, o número de mols é o número de partículas que há nessa caixa, onde está o gás ideal, dividido pelo número de Avogadro. Pode ser partículas, uma molécula, um átomo, tanto faz. Vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura. Tanto a constante dos gases ideais quanto o número de Avogadro, eles estão relacionados com uma outra constante, que é a constante de Boltzmann. Então eu posso escrever a equação dos gases ideais como o número de partículas vezes a constante de Boltzmann, que nós vamos usar muito nesse curso, vezes a temperatura. Tá? Uma outra maneira de escrever a constante dos gases ideais aí. Desculpa, a lei dos gases ideais para a gente pensar nela, tá? Eu estou escrevendo dessa forma porque a gente vai, como eu disse, trabalhar muito com a constante de Boltzmann e não com a constante dos gases ideais. Então já deixamos ela dessa maneira mais natural para a gente nesse curso. O número de partículas ele está relacionado com a massa total no recipiente, né?
eu posso escrever que o número de partículas nada mais é do que a massa total no recipiente, desculpa, a massa total no recipiente, M maiúsculo, dividido pela massa de cada uma das partículas. É uma outra forma de escrever o número de partículas, né? Se cada partícula, pensamos assim, né? Cada partícula tem 1 grama e eu tenho 10 gramas, então eu tenho 10 partículas. É assim que funciona, né? Massa total dividida pela massa de cada partícula. A gente pode pensar que a massa de cada partícula é uma constante nesse problema. Ou seja, se eu tenho uma caixa constituída com um certo número de partículas, ela é uma constante. Então eu deixo ela lá do outro lado e fico com a massa vezes a constante de Boltzmann dividido por m vezes t. Agora eu vou fazer o seguinte, esse volume que está aqui desse lado, eu vou passar para cá dividindo. Então eu vou ficar com a pressão é igual a massa no meu sistema, dividido pelo volume dele, volume do meu sistema, constante de Boltzmann vezes a massa dividida pela massa de cada partícula, a temperatura do sistema. Massa por volume é densidade. Portanto, a gente fica com uma equação que relaciona pressão com densidade e temperatura, né? Vezes uma constante aqui, que é a constante de Boltzmann, dividida pela massa de cada partícula. Então a gente pode dizer que nós temos uma equação de estado para o gás ideal, que relaciona a pressão com a densidade. E outras coisas, aqui tem a constante, que é proporcional, né? Mas aqui é relevante aqui a temperatura, bom? Então essa é uma outra forma de escrever a lei dos gases ideais. E é dizer que a pressão é proporcional à densidade vezes a temperatura. Essas equações de estado, a gente pode escrever uma equação de estado para cada tipo de problema termodinâmico que eu tenho, tá? Nem todos os problemas termodinâmicos, quer dizer, nem todos, a grande maioria dos problemas termodinâmicos não vai seguir esse tipo de equação de estado, vai seguir outro tipo de equação de estado, tá? O nosso objetivo hoje é escrever essas equações de estado para as componentes mais comuns do universo, para ajudar a compreender direitinho o papel dessa constante lambda, tá bom? Quais são as componentes mais comuns do universo? Primeiro, matéria, né? Eu e você somos feitos de matéria. Mas a gente inclui nessa matéria também a matéria escura, tá? Desde que ela seja não relativística. Então nós incluímos a matéria comum e a matéria escura não relativística. Porque a matéria escura relativística seriam partículas com velocidades próximas às da velocidade da luz e ela tem um comportamento diferente da matéria comum, porque nem eu nem você nos movimentamos por aí com a velocidade da luz, ou muito perto da velocidade da luz, né? Então nós temos um comportamento bastante diferente de partículas relativísticas. Mas, ao que tudo indica, hoje o universo é constituído por partículas, a matéria escura provavelmente é constituída por partículas não relativísticas, né? O que acredita a maior parte aí dos astrofísicos, dos cosmólogos, tá? Então a gente tem essa componente principal, a matéria bariônica, a matéria comum, né? Que a gente vai aprofundar mais nisso ao longo do curso, e a matéria escura, tá bom? A outra grande componente que a gente tem no universo é luz, né? Tem um monte de luz aqui me iluminando, tem a radiação cósmica de fundo, que como a gente já viu, predomina todo o universo, tá? Então é outro tipo de componente do universo. E depois a gente tem essa tal da energia escura, que é uma componente importante no universo, tá? E vamos ver então o seguinte, como escrever uma equação de estado, relacionar pressão com densidade para cada uma dessas componentes aí do universo, tá? Mas antes de escrever a equação de estado para cada uma dessas componentes do universo, vamos pensar numa equação de estado geral para uma, digamos assim, uma caixa cheia de partículas. Porque, no fundo, a gente pode pensar no universo assim, né? Como sendo uma caixa cheia de partículas, tá? Que tipo de equação de estado eu teria? Claro que vai depender do tipo das partículas, das propriedades das partículas, né, que eu tenho nessa caixa, mas a gente pode pensar inicialmente numa caixa contendo um tipo genérico de partículas. Depois a gente tenta colocar as propriedades, eu vou mostrar para você como é que a gente pode caracterizar as propriedades. Então, essa é a nota 10A. Nota 10A. A equação de estado para uma caixa de partículas. Vou escrever essa caixa, vou desenhar essa caixa de partículas
como uma caixa de 2 dimensões. Mas na realidade é uma caixa em 3 dimensões. Tá? Então ela tem as partículas que vão estar dentro dessa caixa, elas estão se movimentando em todas as direções aqui dentro dessa caixa. Tá? E vamos pensar em particular numa partícula especial aqui, que é a partícula que a gente vai seguir para estudar como é que acontece essa equação de estado aqui, que é uma partícula que se move numa certa direção da caixa, que é a direção x aqui, e ela se choca com a parede da caixa e depois retorna, tá? Cada partícula tem uma velocidade diferente, anda numa direção diferente. Elas não são totalmente aleatórias, tem uma distribuição de velocidades das partículas dessa caixa, tá? Mas não são iguais, Cada partícula pode ter uma velocidade diferente. Mas vamos dar uma olhada nessa partícula que vem para o lado aqui, colide com a caixa e volta. Como todas as colisões que acontecem nessa caixa, inclusive entre as partículas, nós vamos assumir como sendo colisões elásticas, a conservação de energia e de momento linear nessa colisão. Então ela bate e volta com a mesma velocidade, tá? O que a gente percebe aqui é que há apenas uma mudança na direção do vetor velocidade. Antes ele ia para um lado, depois ele vem para o outro. Mas o vetor velocidade é o mesmo. E a gente vai querer escrever isso, usar essa propriedade, para escrever a equação de estado. Como que eu vou fazer isso? Pensando, em primeiro lugar, na lei de Newton. Porque a pressão é a força dividida pela área. E a força está diretamente relacionada, a força que as partículas exercem nessa parede, está diretamente relacionada com essa mudança de velocidade. Porque na lei de Newton, né, se você lembra, a força é igual a gente pode escrever a derivada, né, dp dt, onde p é o momento linear. Tá? A gente vai pensar num tempo de colisão bastante curtinho aqui, tá? Então vamos escrever um tempo infinitesimal aqui, onde acontece um ΔP durante um ΔT bem pequenininho. A gente vai pensar inicialmente também apenas no eixo X. Depois vou mostrar para você como é que a gente generaliza isso para uma caixa realmente tridimensional, onde as partículas têm direções de velocidade, de momento linear, não apenas no eixo X, mas em qualquer eixo, né? Então o vetor momento linear tem a componente X, Y e Z. A gente vai pensar apenas na componente, na componente X. Para simplificar, eu escrevi um vetor velocidade exatamente na direção X, mas não precisava ser assim. Esse vetor podia ter as 3 componentes, X, Y e Z aqui, só ia dar mais trabalho na conta que a gente ia fazer, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos simplificar essa conta pensando apenas na componente x da velocidade em termos da variação do momento linear no x, tá? Agora, como eu falei para você, há muitas partículas nessa caixa e cada uma com uma velocidade diferente. Então não faz sentido eu ficar pensando em termos de uma única partícula, ainda que eu esteja olhando essa partícula de teste. O ideal é eu pensar numa média, né? Numa média sobre todos os momentos lineares aí da caixa, todas as velocidades diferentes que acontecem dentro dessa caixa. O que eu quero é poder aproveitar essa equação para escrever uma equação de estado. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro de tudo, eu vou tentar me livrar desse tempo de colisão aqui. Porque esse tempo de colisão é uma coisa muito característica do sistema. Eu gostaria de escrever as equações em termos de variáveis que pudessem ser medidas macroscopicamente e não individualmente. Imagina você ficar tentando monitorar quanto tempo de colisão cada partícula vai ter. Mas não é difícil descrever esse tempo de colisão em termos de uma outra grandeza. Você pode pensar o seguinte, como cada partícula... Vamos delimitar essa caixa aqui, uma região. Como cada partícula faz apenas colisões elásticas aqui com a parede, essa partícula ela não muda de velocidade, que a gente estava vendo ali, né? Ela não vai mudar de velocidade nessa colisão. Então eu posso escrever esse tempo em termos da velocidade média que a partícula tem aqui nessa regiãozinha. A velocidade média dela vai ser ΔX, onde ΔX é o tamanho dessa região aqui, dividido pelo tempo que ela leva para percorrer essa regiãozinha aqui, tá?
Então eu tenho essa região rachurada e eu vou trocar esse ΔT, que seria muito pequenininho, pelo esse ΔT infinitesimal, que é o tempo da colisão, pela velocidade, que é uma grandeza macroscópica, né? Eu posso pegar a média das velocidades e não preciso me preocupar com quanto tempo leva para colidir com uma parede. Só que eu tenho um probleminha aqui ainda, que é o seguinte. Esse ΔT significa uma variação muito pequena de momento daquela partícula. E eu não posso prosseguir com as equações usando um ΔT desse tipo aqui, um ΔP, desculpa, desse daqui, tá? É melhor eu pensar também em termos de uma variável macroscópica, momento típico que as partículas têm, não a variação do momento que as partículas têm, tá? Agora, a variação do momento que elas têm, nesse problema é fácil de escrever. Por quê? Porque a partícula vem com um momento nessa direção e volta com um momento igualzinho na direção oposta. Então, o ΔP, ele vai ser o momento no final menos o inicial. No final é para cá, o inicial é para o outro lado, é menos o valor que eu tenho aqui, né? Então, o ΔP, ele vai ser o momento final menos o momento inicial, dividido pelo ΔT ali da colisão, que nós já vamos trocar. Acontece que esse cara aqui é igual a menos esse, né? Porque ele só trocou de direção, lembra? Então eu vou poder escrever assim: a força média no eixo x, ela vai ser igual ao momento do x no final menos o inicial era o contrário daquele, né? ΔT. Então isso daqui é igual a 2px no fim. Agora, o px não muda, né? Na colisão o px não muda. Então escrever px no fim, px no começo é a mesma coisa. Uma coisa, ele não muda, tá? Então eu tenho isso daqui, ΔT. Agora, como eu falei para você, eu preciso me livrar desse ΔT infinitesimal que é o tempo da colisão. Para me livrar dele, já que as velocidades e os momentos não mudam, eu vou pensar numa partícula que atravessa essa região coloridinha aqui. Então essa partícula que atravessa essa região colorida obedece a essa equação, que as velocidades são constantes. Então eu posso escrever desse jeito, assim como eu posso escrever um ΔX infinitesimal, um ΔT, tá? Então eu posso escrever o seguinte. Isso aqui é sempre igual, é proporcional, porque V é constante. Se ele não fosse constante, eu não podia fazer isso aqui, tá? Teria uma aceleração aí na história, não poderia colocar dessa maneira aqui. Mas como ele é constante, eu posso. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso escrever 1 sobre ΔT é igual à velocidade média dividida pelo ΔX ali. Então vai ser 2px médio, né? Esqueci do médio aqui, né? Porque tem um monte de partículas, né? Vx médio, esse ΔX, tá? ΔX ali. Agora, eu estou quase chegando lá. Eu vou fazer o seguinte, eu não quero trabalhar com forças. Eu quero trabalhar com a pressão. Mas eu sei escrever uma em função da outra. A pressão é igual à força dividida pela área. No caso, força que as partículas exercem nessa parede, dividida pela área da parede. Então eu posso escrever o seguinte. A pressão média exercida ali naquela parede, a pressão exercida ali naquela parede vai ser a força média, o eixo x, dividida pela área da parede, que é, pela minha equação, 2px médio, vx médio, dividido pela área ΔX. O que é a área ΔX? A área ΔX seria o volume que a partícula percorre nesse processo de colisão, né? Claro, a partícula é pontual, então se o tempo pensar numa colisão, nesse caso, seria o movimento do centro de massa dela, tá? Mas o fato é que há uma pequena mudança ali e seria um volume infinitesimal também, tá? Portanto, a pressão vai ser 2 vezes P médio, V médio, dividido por um volume infinitesimal.
Quando eu escrevo ΔV ali, para representar esse volume infinitesimal que a gente tem, tá bom? Agora, esse volume aqui, eu posso representar em termos de uma outra grandeza, porque o volume também está mal definido aqui. E a grandeza que eu posso usar para representar esse volume, para poder escrever tudo em termos de grandezas mais naturais para o meu problema, é a densidade. Densidade, no caso, de massa das partículas, se eu quiser, ou simplesmente densidade numérica, que é mais apropriado para o que a gente está fazendo, que é pegar o número de partículas e dividir pelo volume. Eu vou escrever a densidade numérica como um n minúsculo, que não tem nada a ver com o número de mols, é outra coisa, tá? Densidade numérica, número de partículas, não massa, número de partículas dividido pelo volume. Eu estou assumindo um monte de partículas nesse sistema. A densidade numérica não muda nesse sistema em lugar nenhum, tá? Não tem mudança da densidade de partículas em qualquer parte aqui desse meu sistema. Então, tanto faz se é um volume aqui, ou se é um volume infinitesimal, ou se o volume é um todo, tá? A densidade, em qualquer região que eu pegar, se eu tiver muitas partículas, a densidade vai ser sempre a mesma, tá? Agora, estou quase pronto para ter equação de estado. Só preciso lembrar o seguinte, que essa equação aqui é a equação para uma partícula. É a equação para uma só, lembra? Porque essa partícula que bateu na parede. Então essa pressão ainda não é, de fato, a pressão macroscópica que eu vou sentir na parede. É a pressão que eu sinto por causa dessa partícula. Mas o que eu preciso é a pressão macroscópica, a pressão que todas as partículas que nesse volumezinho estão batendo ali naquela parede. Como é que eu vou escrever isso? Eu vou multiplicar pelo número de partículas que batem na parede. Claro, né? Se a pressão ali é a pressão para uma partícula bater na parede, se eu quiser a pressão total, eu vou multiplicar pelo número de partículas que batem na parede. Agora tem um porém. O número de partículas que bate na parede, ele tem um fator 2 aqui que a gente não pode esquecer, senão a conta vai dar errada. Por quê? O que é esse fator 2? É que, se eu penso em termos da colisão, no momento que eu olho a colisão, tiro um flash, né? Eu tenho metade das partículas indo na direção da parede e metade das partículas já voltando depois da colisão. É um flash, né? Uma fotografia. Então só metade das partículas está se colidindo ali, de fato, com aquela parede, exercendo a pressão. A outra metade já se colidiu, já está indo embora. É porque o eixo X eu posso andar em duas direções nele, outra forma de você pensar. Posso andar para a direita ou posso andar para a esquerda. Então a pressão total, tá? A pressão total exercida na parede, na verdade, ela vai ser metade do número de partículas que colide ali naquela parede, metade do número de partículas que colide naquela parede, vezes essa pressão aqui, que é a média no eixo X, velocidade média no eixo X, dividido pelo ΔV. Agora, N não é o número total de partículas na caixa. N é a fraçãozinha de partículas que está colidindo naquela parede. Seria um ΔN, tá? Só que como, de novo, quando eu faço a foto, eu vejo dois tipos de partículas, partículas que vêm para cá, partículas que vão para lá, eu preciso pegar esse número muito pequeno de partículas e dividir por 2, porque só metade delas é que está, de fato, contribuindo para a pressão. Pois bem, o que eu fiquei aqui foi o seguinte, que a pressão total exercida vai ser um número de partículas dividida pelo volume naquela região onde está acontecendo a colisão, vezes a média do momento no x, a média das velocidades no x. Como a densidade é homogênea, como eu tinha dito para você antes, a densidade de partículas pode ser o número total de partículas na caixa ou apenas o número de partículas que eu tirei naquela fotografia dividido pelo volume daquela regiãozinha que eu fotografei ali.
tanto faz uma como a outra. Então, ΔN e ΔV, na verdade, é a densidade numérica de partículas, e eu vou tirar esse pressão total para escrever apenas pressão. A pressão é a densidade numérica de partículas vezes o momento linear médio dessas partículas vezes a velocidade média dessas partículas ali que estão colidindo com a caixa, tá? Isso daqui é uma equação de estado. Ela não tem a forma da equação de estado do gás ideal ainda. Eu posso manipular procurando encontrar quem que é o momento linear médio e a velocidade média das partículas para tentar escrever desse jeito aqui. Então ela está bem próxima, tá? Agora, essa equação de estado, a gente pode dizer que é uma equação de estado geral. Uma equação que serve para qualquer caixa que tenha partículas dentro dela, tá? Agora, ela ainda tem um problema. Para finalizar mesmo, eu tenho uma equação geral, eu preciso resolver uma questão, que é o x ali. Porque essa equação de estado, ela foi deduzida pensando apenas na parede x. Então está tudo escrito em termos de x. O certo seria eu trabalhar em termos do momento linear geral e velocidade geral das partículas. Não importa o eixo x, y ou z. Claro, a gente vai assumir, né, gente, nesse caso aqui, que é isotrópico. Ou seja, em qualquer direção que eu olho, é igual o que eu vejo. Ou seja, se eu fizesse essa dedução para a parede y, ia dar a mesma coisa. Se eu fizesse essa dedução para a parede z, ia dar a mesma coisa, tá? Agora, então, a gente pode fazer o seguinte. Olhando isso daqui, lembra, né? Lembra pra gente um produto escalar. Lembra do produto escalar? Eu tenho o produto escalar de um vetor momento linear pelo produto escalar de um vetor velocidade. Uma média, na verdade, né? Média no tempo. Média, desculpa, no número de partículas, né? Então eu tenho cada partícula com uma velocidade e um momento linear diferente. Vou fazer uma média desses caras aí. Tanto faz. Quem que é esse vetor aqui? Se eles forem tridimensionais, né? Essa equação aqui vai ser a média px, a média p em y e em z. Escalar, a média da velocidade em x, em y e em z. Pode aí escrever um vetorzinho aqui dentro. Média no número de média nas partículas, né? Tá? Produto escalar, lembra? É componente vezes componente. X vezes x, y vezes y, z vezes z. Isso daqui é um produto escalar. Então eu tenho o seguinte: px vx mais py vy mais pz vz. Agora, como eu falei para você, eu espero que isso daqui seja isotrópico, né? É natural para mim. Não precisaria ser. Eu poderia ter, por exemplo, um campo elétrico alinhando as partículas preferencialmente nessa direção. Aí não é isotrópico. Mas eu vou assumir que é isotrópico. Se é isotrópico, tanto faz x, y ou z. Tá? Eu espero que essas médias sejam todas iguais. Então eu posso dizer que isso daqui é igual a do x e essa daqui é igual a do x também. Então eu tenho 3 vezes a média no x do momento vezes a média no x da velocidade. Tá? Então, isso daqui, produto escalar, né? Se você lembrar também, propriedades de produto escalar, né? O produto escalar, isso aqui é um módulo, né? Então, P V, desse jeito aqui, eu posso escrever como sendo módulo do vetor P, módulo do vetor V, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso aqui também vem do produto escalar. Agora, P é momento linear e V é velocidade. Eles têm a mesma direção. Então o ângulo entre eles é 0 e, portanto, o cosseno deles é 1. Portanto, isso daqui que você está vendo é simplesmente o módulo do P vezes o módulo do V. E, portanto, eu tenho o seguinte, dessas duas equações,
que a média em x vai ser 1/3 da média do módulo dos vetores, né? Dessas duas equações dá esse resultado. Portanto, substituindo isso aqui, aí eu chego numa equação verdadeiramente genérica, uma equação de estado genérica para o meu problema, tá? Não depende mais de x, y ou z, não depende mais do tempo de colisão, da área da caixa, não depende de mais nada. Diz que a pressão nessa caixa de partículas é a densidade numérica das partículas vezes o produto do momento linear típico delas vezes a velocidade típica delas. Então eu já não preciso mais nem pensar em termos da parede nessa caixa, né? Se é uma caixa quadrada, se é uma caixa redonda, nada disso faz diferença. Eu tenho variáveis aqui do meu sistema, uma equação do estado do meu sistema. Se eu mudar o estado do meu sistema, eu mudo aquela equação. E ela é bem parecida com uma equação típica de estado como dos gases ideais, como eu falei para você. A partir dessa equação, a gente consegue mostrar como é que vão ser as equações de estado de cada componente do universo.